Você não tem o direito de estar aqui, entendeu? Saia da minha empresa agora, seu velho ridículo! A água gelada caiu como uma tempestade sobre o ancião de barba grisalha, encharcando seu chapéu de palha e a pasta de couro surrada que ele segurava contra o peito com força desesperada. Patrícia Mendonça, diretora-presidente da Vale Mineração do Brasil, estava com o balde ainda nas mãos, o rosto vermelho de ódio puro, enquanto gerentes e executivos filmavam a cena com os celulares e riam como hienas assistindo um espetáculo de circo. O velho não se mexeu 1 centímetro, apenas apertou a pasta com mais força ainda, como se protegesse algo que valia mais que a própria vida. 4 horas depois, quando ela finalmente descobrisse o que havia dentro daquela pasta de couro rachado, Patrícia perderia tudo que construiu em 15 anos de carreira impiedosa. Mas isso só aconteceu por causa do que rolou naquela manhã de quinta-feira, em Itabira, Minas Gerais. Eram 5h40 da manhã quando Alcides Ferreira desceu do ônibus da aviação Pássaro Verde na rodoviária municipal de Itabira, carregando apenas uma pasta de couro marrom tão velha que tinha remendos em 4 lugares diferentes e um zíper que não fechava mais direito. O sol ainda estava escondido atrás da Serra dos Alves. Mas a cidade histórica já começava a acordar com o barulho dos caminhões de minério passando nas avenidas principais e o cheiro de pão de queijo saindo das padarias de esquina. Alcides tinha 71 anos, o rosto marcado por rugas profundas de quem passou décadas trabalhando debaixo de sol escaldante e usava roupas que pareciam ter sobrevivido a 3 gerações inteiras. Calça jeans desbotada com um remendo mal feito no joelho, camisa social branca com o colarinho amarelado pelo tempo, um colete de lã cinza que já foi azul marinho há uns 20 anos, sapatos sociais pretos que agora eram mais cinza que qualquer outra coisa, e um chapéu de palha simples que sua esposa Marinalva havia comprado numa feira de artesanato em Mariana há mais de 40 anos, quando ainda eram jovens e o mundo parecia cheio de promessas. A pasta que carregava era o único objeto que realmente parecia importar para ele. Cada vez que alguém esbarrava nele na rodoviária apertada, Alcides a puxava para perto do corpo com um reflexo protetor quase violento, como se carregasse barras de ouro puro. E talvez, de certa forma muito mais profunda, ele carregasse algo infinitamente mais valioso que qualquer metal precioso do mundo. Pegou um táxi velho que cheirava a cigarro barato e ar-condicionado quebrado. "Pra Vale Mineração, por gentileza", disse ao motorista, um senhor de uns 45 anos, com bigode fino e camisa do Cruzeiro desbotada. O taxista olhou pelo retrovisor empoeirado, avaliou as roupas gastas de Alcides e soltou uma risada baixa, carregada de sarcasmo. "A mineradora? Acho que o senhor tá confundido, velho. Aquele lugar ali é só pra gente graúda, executivo e tal. Deve ser na central de empregos que o senhor quer ir, né não?" Alcides sorriu com aquela paciência infinita que só quem viveu muito e sofreu mais ainda desenvolve ao longo dos anos. "Não tô confundido não, meu jovem. Pode me levar lá, por favor." O táxi atravessou Itabira enquanto a cidade acordava devagar. Passaram pela Praça dos Inconfidentes, pela Igreja Matriz de Santo Antônio, pelas ruas estreitas de paralelepípedo que faziam o carro chacoalhar violentamente. 40 minutos depois, chegaram à zona industrial, onde ficava o complexo gigantesco da Vale Mineração do Brasil, uma das maiores empresas de extração de minério de ferro e manganês do estado, uma gigante corporativa que empregava mais de 6.200 pessoas diretas e indiretas e movimentava quase 1,2 bilhão de reais por ano em exportações e contratos nacionais. O prédio administrativo era uma estrutura moderna e agressiva, de vidro fumê e concreto aparente. 9 andares que refletiam o céu cinzento da manhã como um espelho sujo, com o logotipo dourado enorme da empresa brilhando na entrada principal. Vale Mineração, força que move o Brasil.
O contraste visual entre aquele palácio corporativo frio e a simplicidade humilde de Alcides era brutal, quase obsceno na sua crueldade. Ele pagou a corrida com notas amassadas que tirou do bolso da calça. Pegou a pasta surrada com as 2 mãos e caminhou devagar em direção à entrada principal, onde 3 seguranças de uniforme azul marinho e óculos escuros espelhados já olhavam para ele com aquela desconfiança automática reservada para quem claramente não pertence àquele mundo de vidro e aço. "Bom dia", Alcides disse educadamente, tirando o chapéu de palha numa demonstração de respeito que vinha de outra época. "Gostaria de falar com a diretoria da empresa, se possível." O segurança mais alto, que tinha o nome Wellington, bordado no uniforme impecável, trocou um olhar significativo com os colegas e depois examinou Alcides de cima a baixo com aquela superioridade que pessoas pequenas sentem quando ganham um pouco de poder. "O senhor tem agendamento marcado?" "Não tenho, mas posso esperar o tempo que for necessário." A resposta saiu simples, direta, sem pressa nenhuma, como quem tinha todo o tempo do mundo. Wellington suspirou com impaciência visível. "Olha aqui, senhor, aqui não atende ninguém sem agendamento prévio." E geralmente, ele escolheu as palavras com cuidado cirúrgico. "Os prestadores de serviço e fornecedores externos usam a entrada lateral ali nos fundos. Tem uma placa indicando." A suposição estava clara como água. Um homem vestido daquele jeito miserável só poderia estar ali oferecendo mão de obra braçal barata ou tentando vender alguma coisa sem valor. Alcides percebeu o julgamento brutal, mas não demonstrou nenhuma irritação no rosto cansado. "Não sou prestador de serviço nem fornecedor. Tenho um assunto extremamente importante para tratar com a diretoria." Outro segurança, mais jovem e arrogante, com o nome Diego no uniforme, riu baixinho com desdém. "Assunto importante? Vô, essa empresa aqui negocia com gente que move centenas de milhões. Que tipo de assunto importante o senhor poderia ter para tratar aqui?" Alcides apertou a alça de couro da pasta e algo passou pelos seus olhos que fez Wellington hesitar por um segundo. "O tipo de assunto que está guardado dentro desta pasta aqui, e que muda tudo." Antes que os seguranças pudessem responder ou decidir se chamariam a polícia militar, as enormes portas de vidro se abriram automaticamente e saiu Patrícia Mendonça, 46 anos, diretora-presidente da Vale Mineração do Brasil há 4 anos consecutivos. Era uma mulher imponente, alta, de ombros largos e postura militar, cabelo loiro platinado preso num rabo de cavalo impecável e agressivo, usando um terno azul marinho italiano que custava mais que 5 salários mínimos completos, e sapatos de salto alto franceses, que faziam um som assertivo e autoritário a cada passo calculado. Vinha falando ao celular em inglês perfeito, negociando algo urgente sobre contratos de exportação para a China e investimentos em expansão de minas, quando viu aquela cena constrangedora na entrada do prédio. 3 seguranças cercando e impedindo um ancião de entrar. Ela desligou o telefone com um gesto brusco e se aproximou, não por qualquer gentileza ou compaixão, mas porque aquilo estava atrapalhando a imagem corporativa da entrada principal da empresa. "Qual é o problema aqui?" perguntou, e sua voz tinha aquele tom gelado de quem está absolutamente acostumada a ser obedecida no milésimo de segundo. "Nenhum problema, doutora Patrícia." Wellington se apressou a explicar como um soldado se reportando a um general. "Este senhor aqui apareceu querendo falar com a diretoria, mas não tem agendamento e nem aparência de quem deveria estar pisando neste lugar." Patrícia completou friamente, olhando Alcides de cima a baixo, com a mesma expressão que usaria ao examinar um inseto esmagado no chão de mármore. "Exatamente isso, doutora."
Alcides olhou diretamente nos olhos dela e havia algo naquele olhar profundo e cansado que fez Patrícia piscar e desviar por um segundo, como se tivesse visto uma coisa que não esperava encontrar ali. Tristeza antiga, talvez. Ou uma dignidade ferida que conhecia bem demais os desrespeitos cruéis da vida. Senhora, ele disse com voz absolutamente calma, vim de Mariana. São 3 horas de viagem de ônibus. Saí de madrugada. Só preciso de alguns minutos do seu tempo para mostrar algo muito importante que está guardado nesta pasta. Patrícia olhou para a pasta de couro velha e surrada, depois para as roupas pobres e gastas, depois para o rosto envelhecido e marcado. Sua conclusão mental foi instantânea, automática e completamente errada. Deixa eu adivinhar. Ela disse com um sorriso que não tinha nada de amigável e tudo de veneno destilado. O senhor tem alguma mina de fundo de quintal e quer nos vender minério de baixa qualidade? Ou talvez tenha documentos históricos provando que essas terras eram da sua família antigamente e quer uma indenização milionária? A ironia cortante era pesada como chumbo derretido. Não é nada disso, Alcides respondeu com serenidade impressionante. É sobre algo que aconteceu há 28 anos, algo que esta empresa fez e que destruiu muitas vidas para sempre, muitas famílias, muitos sonhos. A frase ficou suspensa no ar úmido da manhã como uma acusação silenciosa. Patrícia sentiu um pequeno incômodo se mexendo no fundo da consciência, como se um alarme distante tivesse tocado em algum canto escuro da mente. Mas ela não quis dar atenção e sufocou aquilo rapidamente com sua armadura corporativa. Senhor, ela disse. E agora a voz saiu mais dura ainda, mais afiada. Não sei que tipo de golpe barato está tentando aplicar aqui, mas não vai funcionar não, viu? Esta empresa tem advogados caríssimos, tem segurança armada, tem protocolos rígidos de compliance internacional. Se o senhor tem alguma coisa para reclamar ou processar, procure um escritório de advocacia na cidade ou a Defensoria Pública. Aqui não resolvemos problemas de pessoas do seu tipo. E pessoas do seu tipo. As palavras saíram carregadas de um desprezo tão profundo e automático que parecia natural como respirar para ela. Alcides apertou a pasta surrada de novo, e pela primeira vez, seus olhos cansados mostraram não raiva ou revolta, mas uma dor tão profunda que era quase física. Marinalva me avisou que eu ia encontrar isso aqui. Ele murmurou baixinho, como se falasse consigo mesmo ou com fantasmas. Ela me disse que seria assim mesmo. Quem é Marinalva? Patrícia perguntou com impaciência crescente, olhando para o relógio suíço de ouro no pulso. Minha esposa era auxiliar de enfermagem no Hospital São Vicente de Paulo de Mariana. Faleceu faz 7 meses. A informação caiu no ar como uma pedra jogada num lago parado e silencioso. Patrícia sentiu um segundo microscópico de desconforto, porque morte sempre gera um desconforto primitivo nas pessoas. Mas ela rapidamente se recompôs e voltou à postura fria. Meus pêsames sinceros, senhor, mas isso não muda absolutamente nada do fato de que o senhor não pode ficar aqui atrapalhando. Nesse momento exato, um carro importado prateado estacionou bem na entrada reservada. E dele desceu Márcio Tavares, diretor de operações da Vale Mineração, um homem de 57 anos, barriga de churrasco e cerveja mal disfarçada pelo terno caro demais, cabelo grisalho penteado para trás, com gel brilhante e uma atitude permanente de quem acha que o mundo inteiro deve se curvar diante dele. Patrícia, bom dia! Ele disse alto e animado, ignorando completamente a existência de Alcides como se fosse uma cadeira velha. Consegui fechar aquele contrato milionário com os alemães da Stuttgart, 4,5 milhões de euros. Perfeito, Márcio, ela respondeu, e o sorriso caloroso que deu a ele era radicalmente diferente do olhar gelado que havia dado a Alcides. Márcio finalmente reparou no ancião parado ali com aquela pasta ridícula. E esse aí quem é?
Patrícia revirou os olhos com impaciência dramática. Alguém que está tentando entrar sem autorização nenhuma. Já estou resolvendo isso. Márcio riu alto e grosso. Ah, esses veinho que aparecem toda semana querendo processar a empresa por qualquer besteira inventada, né? Dizendo que trabalharam aqui há 1000 anos e foram demitidos injustamente e blá blá blá. Toda santa semana tem um desses, Patrícia. A generalização foi cruel, pública e deliberadamente humilhante. Outros funcionários que passavam pela entrada principal começaram a prestar atenção naquela situação constrangedora, alguns parando completamente para observar o espetáculo se desenrolar. Não estou aqui para processar ninguém, nem pedir indenização nenhuma, Alcides disse. E pela primeira vez, a voz dele saiu mais firme, mais forte. Estou aqui para cumprir uma promessa sagrada que fiz para minha esposa Marinalva antes dela partir deste mundo. Uma promessa de mostrar o que está dentro desta pasta para as pessoas que comandam esta empresa hoje. Uma promessa? Márcio zombou com sarcasmo pesado. Olha aqui, vô. Aqui a gente lida com contratos internacionais, relatórios financeiros complexos, auditorias das Big Four. A gente não tem tempo nenhum para promessas sentimentais de marido viúvo. Patrícia olhou para o relógio Rolex de ouro maciço no pulso esquerdo. Senhor, o senhor tem exatamente 10 segundos para sair daqui por vontade própria, ou eu ligo para a polícia militar agora mesmo e mando remover o senhor à força por invasão de propriedade privada e perturbação. Estou sendo até generosa. A ameaça era absolutamente clara, fria e legalmente fundamentada. Alcides olhou ao redor devagar. Viu os 3 seguranças com as mãos nos cintos, onde ficavam os cacetetes de choque. Viu os funcionários de crachá corporativo olhando para ele como se fosse um animal de zoológico. Viu Patrícia e Márcio com expressões idênticas de quem estava fazendo um favor gigantesco ao não chamarem a polícia imediatamente. Marinalva me fez jurar 3 coisas sagradas antes de partir. Ele disse com voz embargada, e havia lágrimas querendo aparecer teimosas nos cantos dos olhos cansados, mas ele assegurou com força de vontade. Primeira coisa, que eu testaria se ainda existe alguma humanidade escondida no coração das pessoas que tem poder de verdade neste país. Segunda, que eu daria uma última chance para essas pessoas verem o que está guardado dentro desta pasta antes de me julgarem pela roupa velha que visto. Terceira, que se elas recusassem essa chance, eu voltaria amanhã mesmo e abriria a pasta na frente de todo mundo aqui, para que todos vissem quem vocês realmente são por dentro. Patrícia sentiu algo muito estranho se mexendo por dentro. Como se aquele velho estivesse virando o jogo inteiro de uma forma invisível que ela não conseguia entender direito. Está me ameaçando agora, é? Alcides balançou a cabeça devagar. Só estou cumprindo uma promessa de amor. Mas agora eu já sei a resposta da primeira promessa que ela me fez jurar. Que resposta? Márcio perguntou, meio curioso apesar de si mesmo. Que Marinalva estava completamente certa sobre tudo. Alcides disse, com uma tristeza tão profunda que parecia ter raízes no centro da terra. O poder matou a humanidade de vocês. Não sobrou nada, absolutamente nada. E naquele momento exato, enquanto o sol finalmente nascia completamente sobre as montanhas históricas de Itabira e iluminava cruel o prédio de vidro fumê da Vale Mineração do Brasil, Alcides Ferreira percebeu com clareza dolorosa que a jornada que começaria ali seria muito mais difícil e humilhante do que Marinalva e ele tinham imaginado nas conversas sussurradas no hospital. A pasta de couro surrada parecia pesar toneladas absolutas nos braços fracos, carregando segredos antigos que em breve explodiriam como dinamite industrial naquele lugar frio de mármore importado e mentiras corporativas enterradas. Mas antes de eu contar o que Alcides fez, no dia seguinte, quando voltou à Vale Mineração, trazendo algo que ninguém esperava,
Se inscreve no canal agora, porque essa história só fica mais absurda e chocante daqui pra frente. Sério, você não vai acreditar no que tem dentro daquela pasta velha. Não vai mesmo. Voltando, o que ninguém naquele saguão luxuoso imaginava, nem Patrícia, com toda a sua arrogância corporativa, nem Márcio, com toda a sua prepotência de diretor rico, é que dentro daquela pasta de couro surrada e remendada não havia milhões de reais em dinheiro, mas havia algo que valia infinitamente mais que qualquer fortuna do mundo inteiro. Havia a verdade brutal sobre quem eles realmente eram. E verdades assim não têm preço. No dia seguinte, quando Alcides Ferreira apareceu novamente na portaria principal da Vale Mineração, às 6h30 da manhã, carregando a mesma pasta surrada de couro e usando as mesmas roupas simples e gastas, o segurança Wellington quase deixou o copo de café cair no chão de susto. Não acredito, ele murmurou para o colega Diego com os olhos arregalados. O velho maluco voltou mesmo. E desta vez, Alcides não estava sozinho. Com ele vinha uma jovem de uns 27 anos, cabelo castanho, preso num coque simples, usando jeans desbotado e camiseta branca básica, carregando uma câmera profissional Canon pendurada no pescoço e uma bolsa cheia de equipamentos de filmagem. "Bom dia, rapazes", Alcides disse com a mesma educação inabalável do dia anterior. "Esta aqui é Fernanda, minha sobrinha. Ela é repórter freelancer e trabalha para portais de notícia da região. Vim cumprir a terceira promessa que fiz para minha esposa Marinalva." Wellington sentiu um frio percorrer a espinha toda. Repórter, câmera, filmagem. Isso podia virar um problemão gigantesco muito rápido. "Seu Alcides, por favor, espera aqui um minutinho. Vou chamar a doutora Patrícia agora mesmo." Ele pegou o rádio com as mãos tremendo visivelmente de nervosismo. Fernanda já estava filmando absolutamente tudo com um olhar profissional. A entrada luxuosa e moderna da empresa, o logotipo dourado gigante, os seguranças claramente nervosos, o tio idoso com aquela pasta misteriosa. "Tio", ela sussurrou baixinho para ele. "Tem certeza absoluta que quer fazer isso? Pode dar muito ruim." Alcides olhou para ela com aqueles olhos cansados e fundos que tinham visto coisas demais da vida. "Tua tia Marinalva passou os últimos 15 dias de vida dela me fazendo jurar isso aqui, minha filha. Não posso falhar com ela agora. Não posso." 7 minutos depois, Patrícia Mendonça desceu como um tornado furioso. Tinha acabado de chegar para o expediente e a última coisa que precisava era daquele problema voltando feito uma praga. Mas quando viu a câmera profissional, seu rosto ficou vermelho de raiva pura. "Que porra é essa aqui?" ela gritou alto, apontando para Fernanda com o dedo acusador. "Quem autorizou filmagem dentro desta propriedade privada?" "Estamos na via pública, senhora." Fernanda respondeu com calma profissional absoluta, mantendo a câmera ligada. "Tenho todo o direito legal de documentar esta história de interesse público." "Que história?" Patrícia se virou para Alcides com os olhos faiscando de ódio. "Já não bastou a palhaçada de ontem? O senhor quer o quê exatamente? Dinheiro? É isso? Quanto quer para ir embora e parar de fazer esse escândalo patético na porta da minha empresa?" A acusação direta foi como um tapa violento na cara envelhecida. Alcides apertou a alça de couro da pasta até os dedos ficarem completamente brancos. "Não quero seu dinheiro, senhora. Nunca quis. Quero apenas que a senhora me ouça por 5 minutos. Que veja o que está aqui dentro antes de continuar me julgando como lixo." "Já julguei ontem", Patrícia disse com frieza cortante. "E sabe o que eu vi? Um velho desesperado tentando extorquir uma empresa séria e respeitada com alguma mentira inventada sobre o passado distante." Márcio Tavares apareceu na porta de vidro, viu a cena toda e entendeu imediatamente a situação. "Patrícia, quer que eu chame a polícia militar agora?"
Ainda não, ela respondeu, mas seus olhos estavam absolutamente fixos na câmera. Sabia muito bem que expulsar um idoso pobre à força na frente de uma jornalista com câmera seria desastroso para a imagem corporativa da empresa e poderia virar manchete negativa. Alcides percebeu a hesitação clara dela e aproveitou aquele momento. Senhora Patrícia, a senhora tem filhos? A pergunta pegou ela completamente de surpresa. Isso não é absolutamente da sua conta. Tenho uma filha, ele continuou, ignorando a rispidez agressiva. Ela tinha 11 anos quando trabalhei aqui nesta empresa. Agora tem 39 e é professora de matemática em Ouro Preto. Também tenho 3 netos que provavelmente nunca vão me ver envelhecer completamente porque estou muito doente. A revelação caiu como uma bomba de fragmentação. Patrícia piscou várias vezes, confusa. Trabalhou aqui? O senhor trabalhou na Vale Mineração? Trabalhei sim, Alcides confirmou com voz firme. De 1995 a 1997. Fui engenheiro de segurança de Minas. Trabalhava nas inspeções das escavações do Complexo Cauê, na Mina Conceição. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que dava para ouvir os pássaros cantando nas árvores distantes. Márcio e Patrícia se entreolharam com expressões completamente perdidas. E pela primeira vez havia algo muito além de desprezo automático em seus rostos. Havia confusão genuína misturada com um começo de medo. Engenheiro? Márcio repetiu a palavra lentamente, como se ela não fizesse nenhum sentido aplicada àquele homem de roupas miseráveis. Me formei na Universidade Federal de Ouro Preto em 1976. Alcides disse com uma dignidade tranquila que vinha de muito fundo. Trabalhei em 9 mineradoras diferentes antes de chegar aqui na Vale. Fui um dos responsáveis técnicos por implementar os novos protocolos de segurança nas minas após aquele acidente terrível de 1996 que matou 7 trabalhadores soterrados. Aqueles protocolos que aumentaram a segurança em 65% nos 3 anos seguintes. Patrícia sentiu o chão de concreto se mover violentamente embaixo dos pés. Um engenheiro formado, não um pedinte qualquer, não um golpista desesperado. Um engenheiro de segurança que tinha trabalhado anos na empresa dela. Por que diabos está vestido desse jeito então? Ela perguntou, e a voz saiu bem menos agressiva agora, mais confusa e perdida. Por quê? Alcides tocou a pasta velha suavemente, como quem toca algo sagrado. Marinalva me fez prometer que eu viria exatamente como sou hoje em dia. Um homem simples e aposentado que perdeu literalmente tudo que tinha juntado na vida inteira pagando o tratamento particular dela no hospital, quando o SUS não conseguiu mais ajudar com nada. Ela queria que eu testasse se as pessoas ainda conseguem enxergar o verdadeiro valor de um ser humano além da roupa cara que ele veste ou não veste. Se ainda sobrou alguma humanidade neste mundo corporativo de merda. A explicação foi como um soco pesado no estômago de todos ali presentes. Fernanda continuava filmando em silêncio, capturando cada expressão, cada silêncio pesado e desconfortável. E nós falhamos miseravelmente no teste, não foi? Patrícia disse, e pela primeira vez havia algo parecido com vergonha genuína na voz. Completamente, Alcides confirmou sem hesitação. Nesse momento exato, uma funcionária da limpeza passou empurrando um carrinho de materiais pelo corredor próximo da entrada. Era Dona Conceição, uma senhora negra de uns 62 anos que trabalhava ali há 18 anos, limpando banheiros e escritórios. Quando ela viu Alcides parado ali, parou abruptamente com os olhos arregalados de choque absoluto. Seu Alcides? Ela sussurrou com a voz trêmula de emoção. É o senhor mesmo? Meu Deus do céu, não acredito. Todos se viraram para ela. Patrícia franziu a testa confusa. Você conhece este senhor, Dona Conceição?
A mulher se aproximou devagar, deixando o carrinho de limpeza para trás, como se estivesse vendo um fantasma do passado. Conheço sim, doutora Patrícia. Seu Alcides foi quem salvou meu filho Rodrigo em 1996. Houve aquele desabamento horrível na mina Conceição, e ele entrou nos escombros perigosos para tirar os trabalhadores soterrados. Meu menino estava preso debaixo de 3 toneladas de pedra, e seu Alcides ficou lá dentro 6 horas seguidas, respirando poeira e arriscando a própria vida, até conseguir tirar ele e mais 6 homens. Quase morreu sufocado no processo. Foi herói de verdade. A empresa até deu um troféu de honra para ele, uma placa linda que ficava exposta no saguão antigo. O silêncio ensurdecedor que se seguiu foi constrangedor demais. Márcio passou a mão nervosa pelo cabelo grisalho. Patrícia olhou para Alcides com uma expressão radicalmente diferente, como se estivesse vendo ele pela primeira vez de verdade. 6 horas? Ela repetiu incrédula. A estrutura toda estava desabando aos poucos. Dona Conceição explicou, com voz quebrando de emoção, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Os engenheiros de segurança disseram para ninguém entrar porque o risco de morte era certeza, mas seu Alcides entrou mesmo assim porque sabia que tinha 7 homens lá embaixo agonizando. Salvou todos eles. Foi herói de verdade. A empresa deu até um bônus especial e reconhecimento público. Eu guardo até hoje a foto do jornal na minha casa. E onde está essa placa de honra agora? Fernanda perguntou, ainda filmando tudo. Patrícia ficou visivelmente vermelha de vergonha. Quando fizemos a grande reforma e modernização do prédio em 2021, muitas coisas antigas e ultrapassadas foram descartadas para dar lugar ao novo conceito arquitetônico. Descartadas. A palavra ecoou como uma confissão de crime. Alcides sorriu com aquela tristeza profunda e antiga. Não me importo com placas e troféus, senhora. Nunca me importei com essas coisas. Me importo com pessoas de carne e osso. E estou aqui hoje porque no dia daquele desabamento terrível, quando eu estava lá embaixo achando que ia morrer sufocado e esmagado, fiz uma promessa para mim mesmo. Que promessa? Patrícia perguntou, e agora ela realmente queria saber de verdade. Que se sobrevivesse àquele inferno, dedicaria o resto da minha vida inteira a fazer sempre o que era certo e justo, não o que era fácil e conveniente. E anos depois, quando Marinalva ficou doente de câncer terminal e eu precisei vender tudo o que tinha para tentar salvar ela, ela me fez prometer que voltaria aqui uma última vez antes de morrer. Para quê? Márcio perguntou. Alcides finalmente, lentamente, com gestos trêmulos, abaixou a pasta no chão de concreto. O som do couro velho batendo no piso foi alto demais no silêncio absoluto. Seus dedos tremiam visivelmente quando começou a abrir os fechos enferrujados. Para mostrar isso aqui, ele disse, abrindo completamente a pasta. O que havia dentro fez Patrícia dar literalmente um passo grande para trás. Não era dinheiro sujo, não eram documentos legais de processo, não era chantagem. Era uma coleção enorme de fotografias antigas, amareladas pelo tempo, cartas escritas à mão em papel fino, recortes de jornal envelhecidos e quebradiços, e uma pequena caixa de madeira escura com detalhes entalhados. Alcides pegou a primeira foto com cuidado reverente. Mostrava ele mesmo, 28 anos mais jovem, sorrindo largo ao lado de Marinalva, que usava uniforme branco de auxiliar de enfermagem. Atrás deles, o prédio antigo da Vale Mineração, antes da reforma. Esta foto foi tirada no dia em que recebi o primeiro salário aqui. Ele explicou com voz embargada. Ganhei R$ 2.400 naquele mês de maio. Era 1995, e esse dinheiro significava que poderíamos finalmente dar entrada numa casa própria para nossa família crescer. Pegou outra foto cuidadosamente. Desta vez, mostrava um grupo de 12 homens sujos de terra e minério, abraçados, sorrindo apesar do cansaço visível estampado nos rostos.
Estes eram os homens que salvei no desabamento de 1996. 5 deles já morreram. Câncer de pulmão, silicose, fibrose pulmonar, tudo por inalação de poeira mineral durante anos. A empresa nunca pagou 1 centavo sequer do tratamento médico de nenhum deles. A acusação foi direta, brutal e dolorosamente verdadeira. Patrícia abriu a boca para se defender, mas não conseguiu encontrar palavras nenhuma. Alcides continuou tirando coisas da pasta meticulosamente. Cartas. Dezenas e dezenas delas amareladas. Estas são cartas que as famílias dos mineiros me mandaram ao longo de quase 30 anos, agradecendo por ter salvado seus pais, irmãos, maridos, filhos, contando como a vida deles mudou depois daquele dia terrível. Como conseguiram ver os filhos crescerem, sua voz começou a falhar perigosamente. E também contando como a empresa abandonou eles completamente quando ficaram doentes demais para trabalhar. Como foram demitidos sem dó quando já não produziam o suficiente para dar lucro. Como... Ele parou, respirou fundo, tentando se controlar. Pegou a caixa de madeira com as 2 mãos trêmulas. Mas o mais importante de tudo está aqui dentro. Abriu a caixa devagar. Dentro havia um pedaço irregular de rocha mineral, minério de ferro puro, vermelho escuro como sangue seco, brilhando fraco sob a luz artificial da manhã. E ao lado, cuidadosamente dobrada, uma carta em papel fino. Marinalva escreveu isto 3 semanas antes de partir. Me fez jurar de joelhos que eu entregaria pessoalmente para a pessoa que comanda esta empresa hoje em dia. Ele estendeu a carta para Patrícia com as mãos tremendo violentamente. Ela pegou o papel fino com dedos hesitantes, desdobrou com cuidado e começou a ler em voz alta, sem perceber conscientemente que estava fazendo isso. Para quem hoje lidera a Vale Mineração do Brasil, meu nome é Marinalva Aparecida Ferreira. Quando você ler estas palavras, eu já terei partido deste mundo. Fui auxiliar de enfermaria por 41 anos e aprendi uma coisa muito simples nessa vida. O valor real de uma pessoa não está no que ela possui ou acumulou, mas no que ela faz por aqueles que não podem retribuir nada. Meu esposo Alcides deu anos preciosos de sua vida para sua empresa. Sacrificou a própria saúde, entrando em túneis instáveis e perigosos para salvar vidas que a empresa considerava descartáveis. E quando ele precisou de ajuda de verdade, quando eu precisei de ajuda para sobreviver, a empresa que ele tanto serviu com dedicação nos virou as costas completamente. Patrícia sentiu lágrimas querendo aparecer, mas as segurou com força. Continuou lendo com voz cada vez mais fraca. Não estou pedindo dinheiro nenhum para nós. Não quero indenização judicial. Quero apenas uma coisa, que você, quem quer que seja hoje, olhe para o meu marido Alcides e consiga ver nele o que eu vi durante 47 anos de casamento. Um homem de valor absolutamente incalculável. E se não conseguir enxergar isso, então talvez seja a hora de você repensar seriamente que tipo de empresa vocês se tornaram ao longo dos anos. Com todo respeito e uma esperança que se recusa a morrer, Marinalva Aparecida Ferreira. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que aquele lugar já tinha testemunhado em toda a sua história. Dona Conceição estava chorando abertamente, sem vergonha. Fernanda tinha lágrimas grossas escorrendo enquanto continuava filmando. Márcio estava pálido como papel de tão branco. E Patrícia sentiu algo profundo rachar dentro do peito, como se um muro gigantesco que tinha construído cuidadosamente ao longo de 20 anos de subida corporativa impiedosa e sem escrúpulos estivesse finalmente caindo em pedaços. Comenta aí de onde você está assistindo essa história toda. Sério, eu aposto que você não está conseguindo pausar nem para respirar direito, né? E me diz uma coisa, se você fosse a Patrícia nesse exato momento, o que faria? Pediria desculpas e tentaria consertar tudo? Ou continuaria defendendo a empresa a qualquer custo? Comenta o que você faria, quero saber mesmo.
A escolha que ela ia fazer nos próximos 30 segundos não mudaria apenas o futuro inteiro da empresa, mas mudaria o futuro de centenas de famílias que dependiam dela. E mudaria o futuro da própria alma de Patrícia Mendonça, se é que ainda existia alguma alma para ser salva ali dentro. Patrícia olhou para a carta tremendo nas próprias mãos. Depois, olhou para o relógio de ouro no pulso. Depois, para Alcides parado ali, segurando aquela caixa de madeira com um minério vermelho como sangue. Depois, para Fernanda com a câmera capturando cada segundo daquela encruzilhada moral impossível. O celular tocou no bolso do blazer. Era Júlio, seu assistente executivo. Doutora Patrícia, os investidores suíços estão esperando há 20 minutos na sala de reuniões. São 85 milhões de reais em jogo. O senhor Werner está impaciente. Disse que tem voo às 11 horas. E se não começarmos agora... Júlio, ela o interrompeu. E a voz saiu diferente. Não tinha aquela dureza automática de sempre. Tinha algo perigoso que parecia vulnerabilidade real. Preciso de 40 minutos. Mas, senhora, eles podem cancelar tudo e... Eu sei perfeitamente o que eles podem fazer. Ela cortou. Serve o café especial importado, mostra a apresentação da expansão de Congonhas, coloca o vídeo institucional. Eu vou chegar. Doutora Patrícia, com todo respeito, eles podem ir embora e levar 85 milhões junto. Então que vão, ela respondeu, e até ela mesma se assustou com as próprias palavras. Se não tem paciência para esperar, não são o tipo de parceiro que esta empresa precisa de verdade. Desligou antes que ele pudesse argumentar mais. Márcio Tavares ficou branco como gesso. Patrícia, pelo amor de Deus, essa reunião representa 22% do crescimento projetado para o ano. O conselho vai te crucificar-se. O conselho vai ter que engolir. Ela o interrompeu rispidamente. Mas pela primeira vez em 20 anos, Márcio, eu sinceramente não dou a mínima. A declaração foi uma bomba atômica. Márcio deu 2 passos para trás, completamente perdido. Patrícia Mendonça, a máquina corporativa implacável, a mulher que demitia 1000 pessoas sem piscar, não dava a mínima para acionistas? Patrícia se virou para Alcides, e quando falou, a voz estava carregada de emoções que não demonstrava há anos inteiros. Seu Alcides, o senhor disse que Marinalva fez o senhor prometer 3 coisas. Eu ouvi 2. Qual era a terceira promessa exata? Alcides colocou a caixa de madeira no chão com cuidado, movimentos lentos de quem carrega dor física em cada gesto. Retirou algo do fundo da pasta, um envelope pardo velho, com Patrícia Mendonça. Abrir apenas se houver arrependimento verdadeiro, escrito em caneta azul com letra trêmula. A terceira promessa era que se houvesse arrependimento verdadeiro, de coração mesmo, não só de boca, eu entregaria isto aqui. Patrícia pegou o envelope com dedos gelados. Abriu devagar. Dentro, 3 folhas de papel ao maço, escritas à mão com aquela mesma letra delicada e trêmula. Começou a ler em silêncio, mas depois, sem perceber, começou a ler alto. Patrícia, se está lendo isto, significa que ainda existe esperança. O que vou contar agora é a verdade que a empresa enterrou. Em 1996, após o desabamento, a Vale prometeu publicamente melhorar todas as condições de segurança. Meu Alcides trabalhou 18 meses desenvolvendo novos protocolos, mas em 1997, a diretoria da época cancelou tudo, porque custaria 12 milhões implementar. 12 milhões que a empresa tinha de sobra. Alcides protestou. Foi demitido no dia seguinte sem justa causa, sem indenização, com ameaças de nunca mais trabalhar em mineração no Brasil inteiro. Patrícia sentiu o chão desaparecer. Continuou lendo com voz quebrando. Nos anos seguintes, 23 trabalhadores morreram em acidentes que teriam sido evitados com os protocolos que meu marido desenvolveu. 23 pais, filhos, irmãos, 23 funerais que não precisavam ter acontecido.
A empresa pagou as famílias para ficarem caladas. Alcides guardou todas as provas, todos os documentos técnicos, todos os nomes. Tudo está na pasta. Ele nunca usou porque não queria vingança, queria justiça. Queria que vocês reconhecessem o erro e mudassem de verdade. Se você fizer isso, se mudar de verdade, ele vai te entregar os documentos para você fazer o que for certo. Se não... A carta terminava ali. Alcides tirou da pasta uma pilha de papéis amarelados, relatórios técnicos, e-mails impressos, memorandos internos, tudo carimbado e assinado. Aqui está tudo. Todos os documentos que provam que a empresa sabia dos riscos e escolheu lucro no lugar de vidas. Não vim aqui para chantagear. Vim dar uma chance de vocês consertarem antes que eu leve isso para o Ministério Público. Patrícia caiu de joelhos no concreto frio, sem se importar com o terno caro, com os executivos observando chocados, com Fernanda filmando, sem se importar com absolutamente nada além daquela verdade devastadora esmagando o peito. Me perdoa, ela disse, voz despedaçada em 1000 pedaços. Meu Deus, me perdoa. Eu te tratei como lixo, como nada. E o senhor é... um homem que só queria fazer o certo, Alcides completou suavemente. Nada mais que isso. Ela levantou trêmula. Seu Alcides, juro por tudo que é sagrado. Vou implementar cada protocolo que o senhor desenvolveu. Vou criar o Fundo Marinalva Ferreira de Segurança. Vou destinar 15% dos lucros anuais para cuidar de todos os ex-funcionários doentes. Vou construir um memorial com os nomes dos 23 que morreram. E vou processar cada diretor daquela época que ainda estiver vivo. O senhor tem minha palavra. Não quero palavra, Alcides disse firmemente. Quero ver acontecer. Ele estendeu os documentos para ela. Então faça. 9 meses depois, numa terça-feira chuvosa de outubro, quando Alcides Ferreira faleceu dormindo em Mariana, cercado pela filha Paula, pelos 3 netos, com a foto de Marinalva ao lado e um sorriso de paz no rosto, a notícia chegou à Vale Mineração como uma onda de luto coletivo. Patrícia recebeu a ligação durante reunião de diretoria. Levantou, saiu. Voltou 10 minutos depois, com olhos vermelhos, mas voz firme. Reunião suspensa. Amanhã a empresa fecha em luto oficial. E quero cada diretor no funeral em Mariana sexta-feira. Não é pedido, é ordem. Na sexta, mais de 400 funcionários fizeram a viagem. A igreja pequena não comportou nem 1/3. Então o funeral aconteceu do lado de fora, sob céu cinza. Patrícia carregou o caixão, junto com Dona Conceição e 4 mineiros. Na primeira fila, a pasta de couro surrada estava ali, vazia, mas ainda carregada de presença. Ao lado, a foto dele e Marinalva sorrindo juntos. 6 semanas depois, a inauguração do Memorial dos 23 reuniu mais de 1.500 pessoas. Era uma estrutura de vidro e aço com 23 colunas de granito, cada uma com um nome, uma foto, uma história. No centro, protegido por vidro, o pedaço de minério vermelho de Alcides. A placa dizia: em memória eterna de Alcides e Marinalva Ferreira, que nos ensinaram que lucro sem humanidade não é sucesso, é apenas sangue nas mãos. A empresa perdeu os 85 milhões dos suíços, mas nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. A história viralizou globalmente. Investidores conscientes procuraram Patrícia. Em 2 anos, a empresa cresceu 18% e se tornou referência mundial em segurança. Mas o mais importante não eram os números. Era que agora, quando você entrava naquele lugar, não sentia mais frieza. Sentia algo parecido com família. Era que Patrícia almoçava uma vez por mês com os operários. Era que nenhum protocolo de segurança era mais negociado por custo. E assim a história se fecha. Se ela te tocou de alguma forma, deixa um like e compartilha com alguém que precisa lembrar que cada pessoa tem valor. Comenta o que sentiu.
Porque no final, não importa quanto você tem, mas quantas vidas você tocou com bondade real. E isso, Marinalva e Alcides sabiam melhor que qualquer um. Até a próxima história.